E aí, pessoal? Tudo bem? Pessoal, nas nossas últimas aulas, né, nós trabalhamos com vocês a questão dos números inteiros. Nós estamos trabalhando com vocês a questão dos números inteiros. É, a questão dos números inteiros, a gente finalizou, né, a operação, número positivo, negativo. Agora nós vamos começar a trabalhar com vocês o conjunto dos números racionais. O que é o conjunto dos números racionais, né? Primeiramente, nós temos que saber o que é o conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais são todos os números presente, seja natural, inteiro, positivo, negativo, números decimais, dízimas periódicas. Os únicos números, os únicos tipos de números que não são classificados como números racionais são as dízimas não periódicas. As dízimas não periódicas, elas são classificadas como números irracionais. Então, as dízimas não periódicas são números irracionais, então só as dízimas periódicas que entram aqui. Mas, Diógenes, calma aí, que bagunça é essa? Você falou que qualquer número decimal, número inteiro, né? Número inteiro, que é isso, relembrando, né? O que são números inteiros? São todos os números que não é preciso escrever com o uso da vírgula. Então, número inteiro, não há obrigatoriedade do uso da vírgula para a gente escrever ela. Agora, dízima, eu não lembro muito bem. Ah, não, Diógenes, eu estudei com você. Lá no sexto ano você explicou, né? O que é dízima periódica e o que é dízima não periódica. Ah, mas você, no sexto ano, eu não estudei com você, Diógenes. E o meu professor lá do sexto ano, ele não explicou para a gente o que vem ser a dízima. Então, eu vou explicar aqui agora, porque na realidade, quem estudou comigo dízimo no sexto ano, eu adiantei o conteúdo do oitavo. Então, gravem isso para vocês. Números inteiros, positivos, negativos, números decimais, isto é, número que tem que escrever a vírgula, e dízimas, que nós sabemos que são dízimas finitas e infinitas, mas nós vamos chamar de dízimo aqui, de uma forma meio que errada, apenas números infinitos. Entenderam? Números infinitos. E nós vamos falar que existe dois tipos de dízima, que são as dízimas periódicas e as dízimas não periódicas. Números finitos, infinitos, periódicos e números não periódicos. Então, antes de falar do conjunto dos números racionais propriamente ditos, vamos ver o que é uma dízima, né? Dízima vem do latim décima. Na matemática, dízima são números decimais. Então, número decimal é uma dízima. As dízimas, elas podem ser finitas, que é o número decimal, e as dízimas infinitas. E nós, na matemática, nós chamamos de dízima, né, os números infinitos. As dízimas, elas podem ser dízimas periódicas e não periódicas. O que são dízimas periódicas? Dízimas periódicas são as dízimas que têm as partes decimais, isto é, os números que estão à direita da vírgula, né, os números que estão à direita da vírgula, repetindo na mesma ordem. Então, quando o número se repete sempre na mesma ordem, depois ali significa que é uma dízima periódica. E essas dízimas periódicas também são números racionais. Então, números racionais são todos os números, incluindo as dízimas periódicas. As dízimas não periódicas são que a parte decimal não se repetem na mesma ordem, isso é, os números à direita da vírgula não se repetem na mesma ordem. Então, quando os números têm um número infinito
tem um número infinito, isto é, aparece esses 3 pontinhos na frente, significa que é um número infinito. Quando nós temos esse número infinito, isso é um número que nunca acaba, e os números vão se repetindo na mesma ordem, nós chamamos esses números de dízimas periódicas. Se o número é um número infinito, e depois da vírgula, esses números não se repetem na mesma ordem, nós falamos que é uma dízima não periódica. As dízimas periódicas também entram no conjunto dos números racionais. As dízimas não periódicas são os únicos tipos de números que não entram no conjunto dos números racionais. Por exemplo, eu tenho esse número aqui, ó, 2,454545 e 3 pontinhos, significa que é um número infinito, né? E depois a vírgula, qual é o número que se repete? O 45, 45, 45 e vai, 45, 45, até o infinito. O número que se repete após a vírgula é um número decimal. A parte decimal é infinita? Sim, é infinita. E se repete na mesma ordem? Sim. Se é um número infinito e repete na mesma ordem, significa então que é uma dízima periódica. Qual é o número que se repete? 45, 45, 45. Menos 17,999993 pontinhos. Qual é o número que se repete depois da vírgula? 9. Então, eu sei qual é o próximo número que vai vir. Então, é uma dízima periódica, porque é um número infinito e a periodicidade dela, a parte decimal, sempre será 9. 324,045,045,045. Temos aqui uma outra dízima periódica. Por que nós temos aqui uma outra dízima periódica? Temos aqui uma dízima periódica porque depois da vírgula, os números vão se repetir sempre na mesma ordem. 0,45, 0,45, 0,45. Depois disso, eu sei quais são os outros números que vão se repetir? Sei. 0,45, 0,45, 0,45, 0,45 e até o infinito. Agora, vamos ver esse número. 15,2457. Os números se repetiram na mesma ordem? Não. Então, não é uma dízima periódica. Menos 0,45782. Os números decimais, isso é, à direita da vírgula, se repetiram na mesma ordem? Não. Então, é uma dízima não periódica. Menos 5,01257. Os números se repetiram na mesma ordem? Não. Então, também não é uma dízima não periódica. Gente, dentre esses números aqui, quais deles são números racionais? Esse número e esse número. Porque todos os números, inteiro, decimal, dízima periódica, pode ser positivo, negativo, fazem parte do conjunto dos números racionais. O único estilo de número que não entra no conjunto dos números racionais, quais são eles? São as dízimas não periódicas. Então, o 1 é um número racional? Sim. O 3 é um número racional? Sim. O menos 4 é um número racional? Sim. O menos 7 é um número racional? Também. O 4,5, ele é um número racional? É. O menos 7,8 é um número racional? Também. Esse número é um número racional? Menos 17,99? Sim, porque é uma dízima periódica. Agora, o número de baixo, menos 0,45782, é um número racional? Não. Porque apenas as dízimas não periódicas fazem parte do conjunto dos números racionais, ok? Então, pessoal, ó,
os números inteiros negativos, números decimais positivos e negativos e dízimas periódicas positivas e negativas pertencem ao conjunto dos números racionais. Os únicos números reais que não são racionais são as dízimas não periódicas. Foi o que a gente acabou de falar. Ó, o 7 é o número racional. O menos 5 é o número racional, porque não é uma dízima não periódica. Os únicos números que não fazem parte são as dízimas não periódicas. O menos 5 é um número racional. O 7,32 não é uma dízima infinita, né? Então é racional. O 0,389 também não é uma dízima infinita. Então é um número racional. Essa aqui é uma dízima infinita. Ela é periódica ou não periódica? Periódica. Ó, 3, 3, 3, 3. O número que vai se repetir é o 3 para todo sempre. Então, se é uma dízima periódica, esse número é um número racional. Menos 0,727272 até o infinito. É uma dízima infinita. Então, eu tenho que saber se ela é periódica ou não periódica. É uma dízima periódica. Então, esse número vai até o infinito. 727272. Então, é uma dízima periódica, logo é um número racional. 4,256321. Até o infinito. É uma dízima. Periódica, não, porque os números decimais não se repetiram na mesma ordem. Se é uma dízima não periódica, logo não é um número racional. Não é racional. Por quê? Para ser racional pode ser qualquer número, com exceção das dízimas não periódicas. Se for uma dízima não periódica, uma dízima infinita, né? Não periódica, não é um número racional. Esse número aqui é um número racional? Não, porque também é uma dízima não periódica. Então também é um número não racional. Ele não é racional. Ok? Então, lembrando, para pertencer ao conjunto dos números racionais, pode ser qualquer número, desde que ele não seja uma dízima não periódica. Ok? Ele não pode ser uma dízima não periódica. Ok? Gente, todo número racional ele pode ser escrito na forma de uma fração. Ah, Diógenes, isso daí a gente viu lá no 6º ano. Sim, mas não envolvendo números positivos e negativos, pessoal. Lá a gente só utilizava números positivos, só os naturais. Agora aqui nós vamos envolver números positivos e negativos. Olha, menos 5 oitavos é diferente de menos 5 sobre 8. Por quê? Preste atenção. Olha onde que está o sinal de menos aqui, pessoal. Preste atenção onde está o sinal de menos. O sinal de menos aqui está na mesma direção, né, do que a fração. Então significa que toda fração é negativa. Então significa que não é o 5, não é o 8 que é negativo. Aqui é a fração 5 oitavos que é negativo. Agora, nesse caso, o sinal de menos está... Vou falar um termo que todo mundo vai entender. Bem no rumo aqui, ó. Bem do lado do sinal de fração. Não. Ele está do lado de 5. Significa que, então, não é a fração que é negativa. E sim apenas o numerador. Apenas o 5 é negativo. O 8 é negativo? Não. A fração é negativa? Não. Apenas o 5 é negativo. No primeiro caso, o número racional é negativo. Ó, isso aqui é o número racional e ele é negativo. Por quê? Isso daqui significa que se o sinal de menos está bem próximo ao sinal aqui de fração, né? Esse sinal aqui significa que que esse número não é negativo, que todo esse número é negativo.
Agora, esse segundo caso aqui, ó, no segundo caso, apenas o numerador, apenas o 5 é negativo. O 8 não é negativo, o 8 é positivo. Então, a diferença onde você colocar o sinal. Diógenes, e quando é um caso assim? Aí, para verificar se o número é positivo ou negativo, eu tenho que fazer o joguinho de sinal. Por quê? Toda fração representa uma divisão. Aí, no caso aqui, eu faria menos com mais, menos. Olha o que eu fiz aqui, ó. Menos 4, menos 7. Menos 4 sobre menos 7. Aqui, tanto o numerador quanto o denominador é negativo. Será que esse número racional, na forma de fração, ele será positivo ou negativo? Vai ter que fazer o jogo de sinal. Por que jogo de sinal? Porque toda divisão, toda fração, ela representa uma divisão. E para resolver uma divisão, nós fazemos jogo de sinal. Então, nós vamos fazer menos com menos, mais. Então, vai ficar 4 sétimos. Positivo, porque eu fiz jogo de sinal com o sinal do numerador e denominador. Os dois são menos, menos com menos, mais. Então, nosso número racional, ele é um número racional positivo, pois toda fração representa uma divisão. Então, quando necessário, utiliza-se o jogo de sinal. Ó, 7 positivo sobre 9 positivo. Mais com mais também. 7 nonos positivo. 9 sobre menos 2. Mais com menos, menos. 9 sobre 2, 9 meios. Então, olha, aqui o 2 era negativo, agora aqui o número é negativo. Ó, menos 1/4, aqui era para ser mais, pessoal. Mas vamos corrigir isso daqui agora, né? Vamos corrigir isso aqui agora, né? Ó, calma aí. Calma aí. Vamos voltar. Se eu errei, eu tenho que voltar, né, pessoal? Então, olha. Calma aí, calma aí. Aqui, ó. Vê? Mouse. Tá, pessoal. Não dá para voltar aqui. Então, ó, o 7 aqui, ele não é negativo. Houve um erro de digitação. O 7 aqui, ele é positivo, ok? O 7 aqui, ele é positivo. Ó, pronto. Tô voltando aqui, ó. Achei. Ó, vamos voltar aqui, né? Ó. Pronto. Agora eu vou salvar. Pronto. Agora vamos voltar a apresentar. Ó, o 7 é positivo, viu? Que agora ficou certinho. Desculpa, tá? Mas isso acontece. Menos 1 sobre 7. O 1 é negativo, o 7 é positivo. Então tem que fazer jogo de sinal. Menos com mais, menos. 1 sétimo. Então, 1 sétimo é negativo, porque eu fiz jogo de sinal do numerador com denominador. Ok? Lembrando, gente, o que são números naturais? São todos os números inteiros positivos. Então, para ser número natural, são todos os números que são inteiros, que pode ser escrito sem o uso da vírgula e é positivo. Números inteiros são todos números inteiros positivos e negativos. Isto é, se eu posso escrever o número sem a vírgula, né? Se eu posso escrever o número sem a vírgula, eu sei que o número é um número inteiro. Ok? Seja ele positivo ou negativo. Números racionais são todos números naturais, todos os números inteiros, todos os números decimais e todas dízimas periódicas. As dízimas periódicas entram nos números racionais? Não. Então, nós podemos afirmar que todo número natural e inteiro também é um número racional.
Todo número natural inteiro também é um número racional, ok? Gente, o que vai acontecer? Lá no livro, na página 65, dos exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, vocês vão copiar esses exercícios em uma folha separada e entregar na escola na data marcada pela coordenação. Aí, muitos de vocês vão falar o seguinte: Diógenes, esses exercícios daí é para ser entregue na data que o Renato falou, né? Lá no dia 15. Não, gente, dia 15 é sexta. Não, isso aqui é para ser entregue na outra data que o Renato vai marcar, ok? O Renato, ele vai marcar a data e essa data ele vai mandar para vocês. Aí, quando ele marcar, vocês vão fazer e levar lá na escola para mim, ok? Esses exercícios, então, só recapitulando, não é para ser entregue no dia 15. Porque vocês vão ver essa aula dia 15, né? Então, não é para ser entregue no dia 15, é para ser entregue na outra data que o Renato vai marcar. Ok? E é isso daí, pessoal. Tchau, até a próxima.